Bem, voltando, né? Aqui tá faltando, tendo queda de energia, e aí a internet caiu também, mas estou de volta. Então, dando continuidade a esse assunto que a gente estava falando, eu estava falando a questão das plantas, né? Dos documentos. Olá, boa tarde, seja bem-vindo. Então, retomando, né? Já que teve uma queda de energia e a internet também falhou aqui, vou só colocar novamente o tema para quem chegar já vai ficar ciente do que a gente está falando. Retomando esse assunto, o uso capião não é só esperar o tempo passar. Tem muitos requisitos, né, que são necessários para que esse pedido ele seja deferido com sucesso. E aí eu estava falando antes sobre a questão das plantas, documentos memorial descritivo, que são documentos exclusivos para um engenheiro ou um advogado, então, realizar. E aí, muitas vezes, principalmente quando a gente lida com terrenos, tem muitas questões, né? Porque muitas vezes, com o passar do tempo, as pessoas nem sempre têm esse cuidado de estar olhando os seus terrenos, de estar acompanhando. E assim, como a gente diz, né? As cercas, elas andam, né? E aí, 1 metro some, 2 metros. E aí, quando a gente chega nesse momento da realização da planta, quando a gente leva para os vizinhos assinarem esses documentos, em algumas vezes ocorre alguns desentendimentos por causa disso. E por que que isso acontece? Porque em uma ação de uso capião, a gente precisa realizar a planta e o memorial descritivo, e os vizinhos precisam assinar, precisa desse aval dos vizinhos, para a gente comprovar que eles estão cientes e reconhecem que aquela área que está dando início, né, ao processo de regularização, pertence, por exemplo, a João. E aí, algumas vezes tem alguns contratempos, mas a gente consegue resolver, né? Quando é algo simples, tem alguns vizinhos que não questionam, mas quando se trata de áreas maiores, realmente causa alguns desentendimentos. Quem já está aqui presente comigo, me informa se consegue me ouvir, se me ouve perfeitamente bem. Eu esqueci de perguntar logo no início, porque na anterior estava tudo ok, exceto a internet que caiu, mas tranquilo. E aí, assim, porque não é só esperar o tempo. E aí eu retomo a discussão inicial. Eu recebo muitas perguntas, caixinhas, WhatsApp, né? E também direct, e as pessoas perguntam: obrigada, Tom. Valeu, obrigada pela resposta. E aí as pessoas dizem: poxa, doutora, eu moro aqui, eu nasci nessa casa, eu morei aqui com meus pais, aí meu pai faleceu, minha mãe faleceu, só tem eu de filho, às vezes tem mais irmãos, mas só eu que moro aqui, só eu que fiquei em casa cuidando dos meus pais. Por que que eu não posso pedir uso capião dessa casa? E aí a gente conversa e apresenta, né, as soluções. Por quê? Porque a partir do momento em que os pais falecem, automaticamente esses bens eles são transferidos para os herdeiros através de um inventário. Então, a partir de um momento em que há um instrumento legal, onde há a regularização, a transmissão do bem e a regularização, não tem porquê, não há algum motivo que inviabilize essa possibilidade. Ou seja, se, por exemplo, eu aceito, tá? Vamos realizar o uso capião. Então, você é o herdeiro, ficou na casa, não fez o inventário e vamos arriscar um uso capião. Arriscar, estou deixando claro aqui. E aí chega para o juiz, ou então chega para o registrador, ele vai perguntar: por que não fez o uso capião? Vai ser o primeiro questionamento. E aí, como é que a gente vai justificar, entende? Então, não é só a vontade do interessado, não, e principalmente não é a vontade do advogado. O advogado ele vai analisar, verificar as possibilidades, apresentar as possibilidades possíveis e, se não for possível, pensar em uma uso capião. Uma uso capião, para ser definida, ela tem que ser bastante pensada. Por isso que é necessário solicitar também bastante documentos. É importante você ter esses documentos. E aí, por que eu digo, não é só esperar o tempo passar. Porque não é só o tempo que vai condicionar o seu pedido de uso capião. Não é apenas do tempo, não adianta você ter 5, 10, 15, 20, 30, 60 anos em uma casa e não demonstrar esse interesse. Imagine você morar 30 anos em uma casa e não cuidar dessa casa.
não cuidar das contas de consumo, água, luz, não realizar. Tudo bem que não é um requisito essencial pagar o IPTU, mas a partir do momento que você tem esse interesse, quem está analisando já vai verificar, poxa, ele pagou IPTU durante todo esse tempo, então ele tem interesse nesse imóvel, ele tem esse ânimos, né, de ânimos domini, essa vontade de ser dono desse bem. Ele cuida desse bem, esse bem tem manutenção. Aí a gente apresenta sempre, né? Eu sempre digo, gente, guardem todos os documentos são importantes. Se você comprou material para fazer reforma daquele imóvel, se você pagou profissionais, pedreiros, marceneiro, qualquer pessoa que tenha realizado algum serviço na sua casa, é importante. Todo o material que você comprou, fotos são maravilhosas. Imagine você poder apresentar como requisito, como uma prova, tipo, os seus filhos que nasceram naquele imóvel, que hoje já tem 10, 15, 20 anos, que hoje já estão na faculdade, mas que nasceram ali, você pode conseguir o quê? Na escola onde seu filho estudou, ou até ter guardado também comprovantes de matrícula onde consta o seu endereço. Você pode apresentar também todas as fotos que você tirou durante as confraternizações na sua casa, e a gente pode ver o que, poxa, na época era apenas um quarto e sala, e depois ele ampliou, colocou laje, colocou muro, né? Fez essas melhorias que a gente sempre tem essa vontade de fazer em nossas casas. Mas assim, desde que comprove, guarde tudo isso, porque em um momento tudo isso vai ser válido. Cartões de vacina dos seus filhos, então tudo serve como documento. Correspondências, aquelas cartas antigas, né, que o banco encaminhava do FGTS, aqueles extratos do FGTS, tudo serve como prova, tudo serve como documento que a gente vai fundamentar o pedido da sua posse. E aí, assim, muitas vezes eu converso com as pessoas e elas dizem, doutora, eu não guardo não, eu jogo tudo fora. Não é interessante, porque vai chegar um momento que você vai precisar e não vai ter. Algo que é interessante também, eu estava também falando na parte anterior, tem uma boa relação com seus vizinhos, porque a depender do tipo da usucapião, principalmente se for judicial, ele pode ser chamado como testemunha, e aí quando o juiz perguntar, você conhece essa pessoa? Ela residia nesse local? O seu vizinho vai falar, né? Se ele tiver uma boa relação com você, ele vai falar. Se ele não tiver uma relação tão legal, ele pode... Tudo bem que não vai ser algo que vai destruir o seu processo, mas que pesa em certos momentos, e a depender do tipo de usucapião, pode pesar uma declaração não favorável para você. Então é interessante também manter essa boa convivência com os vizinhos, e também porque eles vão assinar, né? A depender da localização onde eles estejam, eles vão também assinar a documentação que o arquiteto ou o engenheiro vai preparar, que é a planta e o memorial descritivo deste imóvel. E aí, assim, retomando essa questão dos prazos, né? Usucapião 2 anos, que é familiar, 5 anos, 10 anos, 15 anos, mas não adianta você ter 10, 15, 20, 30 anos e não ter documentos para fundamentar esse pedido da sua usucapião. Só o tempo, ele não conta, né? Se você chegar para um advogado e dizer, eu tenho 30 anos nessa casa, tá? Ele vai perguntar, e você vai me comprovar isso como? E você não tiver como comprovar, então realmente fica bem difícil o profissional fundamentar esse pedido para poder justificar adiante, né? Que é o que? É o registrador, ao tabelião, primeiramente, ao registrador, ou ao juiz, se for um usucapião judicial. Boa tarde, seja bem-vindo, todos sejam muito bem-vindos. E aí, assim, eu anotei aqui alguns erros mais comuns quando ocorre, né, essa possibilidade de pedir, de ingressar, na verdade, com o usucapião. É sempre achar que não precisa guardar documentos. Então, para justificar a sua posse, você tem que ter documentos. Então, a partir de hoje, se você não guarda os documentos das benfeitorias que vocês fazem nos seus imóveis, comecem a guardar. Tem também alguns documentos que um profissional especializado ele pode te orientar a fazer, que são escrituras declaratórias. Você pode chegar, principalmente acompanhado de um profissional, em um tabelionato de notas e realizar algumas escrituras que vai futuramente fundamentar com maior segurança o seu pedido de usucapião. Por que com maior segurança?
porque uma escritura pública, esse documento ele tem um aval, né? Ele passa por um aval de um tabelião que tem fé pública. Então, automaticamente, esse seu pedido será bem mais seguro e bem mais fundamentado. Então, por isso eu sempre prezo. Se você hoje não tem nenhum documento para requerer uso capião, a partir de agora comece a repensar, comece a guardar os documentos, comece a registrar as melhorias que vocês fazem em seus imóveis através de fotos, comecem a guardar recibo dos profissionais que trabalharam para você, pedreiro, marceneiro, encanador, eletricista. Vai registrando a manutenção através de foto e as melhorias. Se hoje a sua casa só é um quarto e sala de telhado e passou um tempo, você colocou uma laje, ampliou a sua residência, tudo isso é importante você registrar através de fotos. Então, não reunir a prova da posse é algo que realmente deixa muito inseguro, tanto para o advogado, principalmente para quem tem interesse, né? Porque, como eu estava conversando com vocês, não é o advogado que vai dizer, vamos lá, vamos fazer, vai dar tudo certo. Ele vai tentar ao máximo, se ele conhecer o processo, se ele tiver entendimento do que ele está fazendo, ele vai fundamentar com o maior número de documentações possíveis, com a maior segurança possível para que passe depois por esse aval. Lembrando que esse aval não é do advogado, mas a partir do momento em que ele faz essa análise de maneira segura e correta, as chances são bem... as chances, né, de conseguir esse resultado final. Por que as chances? Porque a gente sempre diz, né, o direito não é uma ciência exata. Então, a partir do momento em que o início é bem feito, o início é bem fundamentado, existe a possibilidade do processo seguir com sucesso, seja ele um pedido judicial ou um pedido extrajudicial. Bem, deixa eu ver aqui, não saber a modalidade correta para o caso. Então, se hoje você tem, não adianta hoje você dizer que tem 30 anos nesse imóvel, que tem a posse dele por 30 anos, tudo bem. Eu posso até, após essa análise, pensar. Então, vamos fazer um pedido de uso capião extraordinária, porque você não tem alguns documentos. Ainda assim, existe a possibilidade desse pedido ser negado. E outro fator importante, e aí eu trago essa questão de uma análise que eu fiz há algum tempo atrás. Uma pessoa tinha interesse em realizar a uso capião de um lote de um condomínio residencial. E aí vem um detalhe. Um condomínio residencial, ele era regularizado. E a primeira análise que eu fiz foi, esse imóvel tem, não vou nem dizer que tinha, né, porque tem uma matrícula. E nessa matrícula constava o nome de uma pessoa que eu vou nomear João. João faleceu, os filhos, não se sabe se os filhos fizeram inventário, mas essa pessoa ficou com o lote de João. E aí entrou em contato, queria fazer essa uso capião, e aí eu comecei a analisar, fazer perguntas, e a partir dessa primeira análise, desse atendimento inicial, eu comecei as pesquisas. E aí, pesquisando, eu identifiquei esse lote no inventário do pai dessa interessada. Ele comprou através de um contrato de gaveta, mas não registrou essa compra e não fez a transferência. Ou seja, esse lote, por mais que a gente possa levar em consideração que pertence à família dela, não tem como justificar esse pedido. Não há uma segurança jurídica, principalmente por quê? Porque a gente não sabe da existência do inventário de João, ninguém tem acesso mais a João, nem a filhos, nem a esposa de João. O pai dela já faleceu e o inventário não foi finalizado. E o lote que ela diz ser dela, na verdade, deveria ser, caso fosse, melhor dizendo, seria partilhado entre todos os irmãos. Mas, segundo ela, os outros irmãos estavam abrindo mão desse lote para ela. Não sei se está complicada a situação. Está sendo de fácil entendimento. Mas, assim, esse lote que ela tem interesse em realizar um uso capião, e que no primeiro momento, na entrevista, nessa conversa inicial com ela, ela me disse que pagava o IPTU, porque a gente sempre pensa, né? Eu pago o IPTU, eu tenho direitos, e não é bem assim. Quando eu fui pesquisar, não era exatamente dessa forma. Por quê? Porque tinham várias ações de execução em nome do falecido, do verdadeiro dono do lote.
Então, se era esse um dos instrumentos para fundamentar o pedido, já caiu por terra. Por quê? Ela me disse que pagava o IPTU, mas quando eu fui fazer a pesquisa, eu identifiquei que estava havendo execuções em nome do dono, do proprietário, na verdade, né, do lote, pela falta de pagamento do IPTU. E aí fica uma insegurança, porque eu sempre digo, por mais que seja uma informação que não lhe cause, como posso dizer, que lhe cause constrangimento, ainda assim, fale sempre a verdade. Porque a partir do momento que a gente ouve um fato de um cliente e traça um plano, após a análise dos documentos, se a gente verifica que aquilo que ele falou não é exatamente a realidade, os planos mudam. E aí, assim, como eu estava falando no início, eu não entro em um trabalho para me arriscar. Mas não é questão de ego, não. É porque, principalmente nas ações de regularização, leve em consideração valores e valores altos. Porque, normalmente, um valor, um emolumento e as custas, é levado em consideração o valor do imóvel. Então, eu não posso dizer, vamos tentar, vamos ver o que é que acontece. Por quê? Ela não iria ter a justiça gratuita. Ela, além disso, teria que pagar os honorários, toda a documentação, né, para poder ter esse rol de documentos e a fundamentação legal para ingressar com o processo. Então, não é algo que é barato para dizer, vamos arriscar. E aí eu sempre prezo por essa consciência também do profissional. E aí eu então, fiz o parecer e entreguei para ela e disse, olha, é dessa forma. A primeira atitude que deve ser realizada é finalizar o inventário do seu pai, para a partir daí fazer essa regularização desse lote. Mas assim, arriscar de antemão diretamente, vamos fazer o inventário, não. Porque como eu pesquiso, quem vai analisar esse processo também vai pesquisar. Ou seja, o registrador ele vai analisar. Se for para o judiciário, claro e óbvio que o juiz tem uma equipe que vai pesquisar. E aí, quando lançar o nome do pai dela no sistema, vai identificar que tem um inventário em aberto. E aí, quando chamar o advogado, porque quem vai não é o cliente, claro, ele tem o seu representante, o seu procurador. Qual vai ser a justificativa, né? Então, eu prezo muito por essa segurança, não só para mim, mas para os clientes também. E eu sempre acho válido trazer essas informações. Outro detalhe também, achar que o processo é automático. Não é bem assim. Não é ingressar com ação de uso capião e já ficar nessa expectativa. Já ingressei, já vai sair a sentença favorável. Nem sempre é assim, se for judicial. E se for extrajudicial, primeiramente passa pelo aval e convencimento do tabelião, e a partir daí ele vai elaborar, né, essa ata, e essa documentação segue para o registrador, que vai ter uma nova análise. Então, esse processo ele passa por diversas etapas, e não é só ingressei com ação de uso capião, o meu pedido foi deferido, a casa é minha. Não é dessa forma que funciona. É uma análise, todo um processo, é um passo a passo, e aí eu sempre digo, quanto mais fundamentado, quanto mais segurança no início, mais possibilidades de ter uma resposta positiva, né? Então, por isso, tem que haver essa segurança do profissional, tem que haver o interesse e a verdade do cliente, porque também não adianta o cliente sentar e contar a versão dele e a gente depois, analisando a documentação, verificar que boa parte, ou até muitas vezes, tudo que ele disse é diferente da realidade. E assim, eu digo, a gente não tem bola de cristal, mas a gente descobre, entende? Porque a gente vai pesquisar, vai analisar, vai fazer todas as pesquisas possíveis, vai pedir todos os documentos possíveis e, assim, na maioria das vezes a gente consegue encontrar tudo. Principalmente quando se trata de certos tipos de ação, de regularização em si, eu não digo apenas de uso capião, né? E aí não adianta eu dizer que não é, o cliente dizer que não é, e futuramente eu encontrar algo falando o contrário, porque já muda o panorama da regularização,
já muda a visão de quem está organizando essa regularização, já mudam os valores, porque se eu analiso um documento e se eu analiso a conversa do cliente, analiso a documentação e verifico, olha, o mais viável no seu caso é o inventário, vamos para o inventário. Porque não adianta eu dizer, vamos arriscar um uso capião, né? E aí, assim, seguir o rito correto, seguir os trâmites que estão aí disponíveis para regularização. E, assim, e o contrário também. Muitas vezes as pessoas já ficam com essa ideia de uso capião, que a gente, quando analisa, é algo mais rápido, algo mais tranquilo e até mais barato para eles. Às vezes, muitas vezes, é o quê? É organizar uma escritura, é levar para registrar. E assim, imagine o custo de um registro de um imóvel, se a gente for comparar o custo de um uso capião. Então, é aquela questão. É buscar profissionais especialistas no assunto, é trazer toda a documentação que tem, é apresentar toda a situação que você está passando, que aí a gente traz essa análise, traz esse panorama, apresenta, assim, não dá para falar o valor exato, mas uma estimativa de custos, né, que a pessoa vai ter com essa regularização. Outro detalhe também interessante. Muitas vezes, o cliente que nos procura com interesse em regularizar tem alguma questão particular com a família. E aí, em alguns momentos, aquele documento que a gente precisa ter em mãos é o documento que algum parente segurou e não quer entregar para esse irmão ou primo. E aí dificulta também, em alguns casos, essa regularização. E aí eu sempre tento o quê? Chama essa pessoa também, chama esse interessado, diz a ele o que vocês precisam fazer, por quê? A partir do momento em que o bem é regularizado, não é só a pessoa que está solicitando que vai ter, né, essa tranquilidade de ter o bem no seu nome. É toda a família, é algo que traz essa segurança jurídica para todos. Mas aí, por algum conflito particular entre eles, uma pessoa segura, né, um documento, e aí não quer entregar para o irmão, ou não quer entregar para o primo, ou é a tia, e aí, muitas vezes atrasa essa regularização, ou então, a depender do documento, a gente tem que pensar em uma outra possibilidade, ou então buscar nos órgãos, e assim, muitas vezes tem despesas desnecessárias, né? Porque, assim, outro detalhe que é interessante, é importante ter noção do que está fazendo, porque muitas vezes pode causar também prejuízo para o cliente. Tem processos que, em certo momento, a gente apresenta a documentação que a gente tem em mãos e deixa para apresentar os novos documentos na fase seguinte. Por quê? Porque, em muitos casos, tem colegas que apresentam logo aquelas certidões atualizadas, vamos entregar logo tudo, e aí as certidões elas têm prazo de validade. E aí, quando chega ao final, precisam ser apresentadas novamente, e aí é um novo custo para o cliente. Então, tudo isso deve ser analisado. E aí eu sempre, acho que às vezes as pessoas devem ficar irritadas, ou não sei. Mas assim, eu sempre chamo a atenção disso. Muito cuidado, busque profissionais especialistas, busque profissionais que estejam atualizados, porque muitas vezes a pessoa que está buscando essa regularização não tem, naquele momento, condições de pagar R$ 800 de certidão. E aí vai pagar os R$ 800 de certidão, vai pagar o processo, vai pagar as custas, vai pagar os emolumentos, vai pagar o advogado e outros documentos que sejam necessários, e aí depois vai precisar novamente tirar novas certidões, ou seja, mais 800 mil outros valores de certidões que não eram necessárias naquele momento, né? E aí é importante ficar muito atento para essas questões. E aí tem alguns benefícios, né? Claro, os benefícios são sempre maravilhosos. A segurança jurídica, que eu já falei, o direito de vender, você vai poder vender, vai poder financiar, vai poder alugar o imóvel com segurança. A valorização, porque um imóvel hoje, um imóvel valorizado, ele tem a capacidade de venda em valores de 30% ou até mais. Você tem a possibilidade de dar o seu imóvel como garantia, seja
uma necessidade, uma urgência, ou até um outro investimento que você tem interesse em fazer, você pode dar o seu imóvel em garantia, investir aquele valor em uma empresa ou algo que você tem interesse. Muitas vezes as pessoas utilizam os valores por necessidades médicas, ocorre também. E aí, sim, é sempre um benefício, né, um imóvel. Muitas vezes as pessoas pensam, poxa, mas é muito caro, sempre esse impacto, né, é muito caro, mas não pensam nos benefícios, porque se hoje você precisar, por exemplo, só um exemplo, de um tratamento de saúde e que precise ter hoje na sua conta bancária, só um exemplo, viu, gente, 100 mil reais ou mais, onde você, muitas vezes você não vai achar um empréstimo, ou quase zero possibilidade de achar um empréstimo de 100 mil reais que ele não lhe peça uma garantia. E aí, a partir do momento que você tem um imóvel regularizado, você pode dar o seu imóvel em garantia. E aí, garantir esse valor para poder fazer o tratamento do seu ou de algum familiar que precise. Então, a gente tem que pensar em todas essas possibilidades. Também o quê? Muitas questões de problemas familiares são resolvidos quando os imóveis são regularizados. A partir do momento que o imóvel é regularizado, você pode vender esse valor, você pode partilhar entre os herdeiros, ou até um deles pode comprar a parte do outro, e aí fica todo mundo tranquilo. Mas o que não adianta é, hoje, principalmente quando a gente fala de herança, ficou um imóvel, tem 3 irmãos, um mora na casa, sozinho, e os outros não têm acesso ao imóvel. Não chegam a um acordo, não faz inventário, e o tempo vai passando. Então, são diversas questões que ocorrem, que é a realidade que a gente acompanha. E aí, assim, a ideia na trilha da regularização é essa, trazer casos práticos, situações que ocorrem no dia a dia da regularização de imóveis para vocês. O tema de hoje foi esse, que eu achei bastante relevante, né? Porque não é só o tempo que lhe garante um processo de uso capião, são vários requisitos. Então, eu espero que vocês tenham gostado do tema. Fiquem à vontade também para trazer novas sugestões. Boa tarde a todos. Tchau, tchau.